Rubens, eu vejo, digamos, agora que nós temos um especialista em direito e eu fico aqui, eu fico coçando minhas mãos aqui, né? Porque dentro da minha ignorância, eu olho de fora e eu sou muito preocupado com a questão lógica das coisas. Eu, como engenheiro, muitas vezes eu me deparo com um projeto em que o cara constrói uma esteira que joga o negócio lá para cima, depois esquenta, cozinha e joga para baixo de novo, depois vai para um lado, vai para o outro. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que esse troço tem que fazer? E às vezes, uma só jogada, ele faria aquele negócio todo. E eu me pergunto, qual a lógica disso, rapaz? Por que você é vendedor de ferro, para estar vendendo tanto ferro no negócio, se a função da engenharia, dessa engenharia sua aqui, era só, vou usar a palavra aqui da Thalita, segregar duas coisas? Isso poderia ser feito com a peneira e você pega e constrói toda essa engenharia para fazer esse negócio. Só pode ser vendedor de metal, é dono de uma empresa de metal. Eu vejo na justiça algo parecido quando eu sempre penso na questão lógica. Eu vejo um cidadão como Lula, que eu acho que tem muita gente interessada em prender o Lula com motivo real, com motivo, sabe, com uma prova concreta. Está aqui, ó. Está aqui o cheque em nome de Lula, foi tantos milhões, de fulano para tetrano, e o efeito foi esse aqui. Então está aqui a tal da prova que ela é cabal. É uma prova realmente. Eu imagino, Rubens, que tenha uma quantidade muito grande de pessoas ligadas à justiça que tem um interesse gigantesco de conseguir esse papelzinho bendito, porque aí ele justifica todas as atrocidades que ele tem. Meu filho aqui é o menor, mas é o que fala mais alto aqui na casa. Tá certo aí. Já mostra que você não é uma máquina. Então, Rubens... Está na Matrix, mas ainda tem carne e osso. Né? Isso aí, cara. Pois é. Então, eu vejo que eu sinto que tem uma parte da justiça, por que não dizer partidos e muita gente interessada, se a gente imaginar que o PSDB é o inimigo natural do PT, então, assim, todo o PSDB estaria interessado, e a gente sabe que o PSDB indicou várias pessoas para ocupar posições aí na justiça brasileira, assim como outros partidos também, mas a gente vê o PSDB com uma maior influência na justiça brasileira, devido a sempre aquele processo de arquivamento, absorção de gente do PSDB, como se o PSDB fosse um símbolo de inocência, uma coroa de santidade de um anjo, certo? E aqui eu repito, falando dentro da minha ignorância, tá, Rubens? E aí, Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dessa quantidade enorme de pessoas dentro e fora da justiça, nos partidos, inimigos ideológicos, e todo mundo querendo a tal da prova que vai mostrar que realmente está aqui a assinatura do Lula, foi ele. Não encontraram nada. E por isso tiveram que inventar, porque, na minha opinião, aquilo ali é uma atrocidade, é uma mentira tão descarada, e eu vou falar na linguagem que eu aprendi, meu avô era cearense. Rapaz, se o Sérgio Moro aparecesse com uma mentira dessa, ele levava uma pisa tão grande que nunca mais ele ter coragem de mentir. Porque, meu amigo, como é que você vai... Não, tá aqui, porque fulano disse que é dele. Aparece uma justiça meio fofoqueira, entendeu? Uma justiça que vive de fofoca. Repito, meu palavreado em função... Até me permito mais agora ser mais ignorante, porque eu estou indo pela lógica. A minha lógica. Né? Então, assim, uma justiça fofoqueira que vive de boatos, não tem provas, portanto, vive de boatos. Uma justiça que se nega, que condena a mulher do Lula, que não libera a mulher do Lula para nada, mas libera a mulher do Eduardo Cunha para fazer o que quiser, para gastar os milhões que eles desviaram lá, que foi provado, inclusive, que libera a mulher, a sobrinha do Zé Serra, que libera, não sei, sabe? Libera todo mundo e continua fazendo essas atrocidades com uma pessoa que, para mim, eu tenho convicção da inocência do Lula. Eu tenho. Por quê? Porque eu sei que, apesar do número de pessoas interessadas em demonstrar no papel o crime dele, a única coisa que conseguiram fazer foi inventar uma coisa. E se tiveram que inventar uma coisa, Rubens, sinceramente, é porque não tem nada. E eu queria... então... Dentro dessa lógica, só para concluir agora,
como é que o nosso sistema de justiça é falho? Como é que não existe uma coisa que na engenharia seria o monitoramento, né, um processo de monitoramento, a automação seria um monitoramento, mas na justiça parece que não há um sistema de monitoramento que controla essas atrocidades. O órgão que deveria monitorar parece que pertence ao processo. Ele não parece, ele pertence ao processo. Ele pertence ao processo. E esse é o problema. E o que acontece assim, o Paulo, inclusive, ele fica um pouco inseguro quando eu fico falando essas coisas, porque a parte técnica é uma coisa meio chata nessa questão jurídica, porque a seara é quase filosófica, Filosofia, direito, né, quando o propósito é digno, está muito ali. Né? E segue também um rito quase que religioso também, porque tem toda aquela coisa, vem daquela coisa religiosa, católica e tudo mais, né? Isso, é uma cerimônia, praticamente a missa ali, você tem que mudar a missa. Só uma pergunta que eu esqueci de fazer também, Rubens. Não parece que fica um pouco assim... a gente vê os juízes libertando e prendendo pessoas, o mesmo juiz, pessoas que cometeram o mesmo crime, um é liberto, outro é solta. Parece que ele vai lá dentro da Constituição e busca a lei que melhor agrada a ele para defender aquele interesse que ele tem lá por trás, e ele usa a lei conforme o interesse próprio. Não fica um negócio meio avacalhado isso não, rapaz? Não, então, peraí, vamos lá. Quem busca a lei para poder adequar melhor a situação do réu é o advogado do réu. O juiz, em tese, só julga o que lhe é apresentado. Né? Em tese. A gente tem... por exemplo, o pessoal critica, que o Gilmar soltou bandido, não sei o que e tal, porque ele defende bandido. O Gilmar não cria, por exemplo, uma peça fora do que lhe foi apresentado, não. O réu aqui, né, o Barata lá, o empresário lá do Rio de Janeiro, ele não pode ficar preso porque eu descobri isso aqui, não foi o advogado dele. Eu descobri isso aqui, assim, assado e tal, então vou soltar esse daqui. Mas não funciona assim, embora... O Sérgio Moro, eu estou me referindo mais ao Sérgio Moro, ele me dá a impressão, às vezes, dele ser o advogado de acusação. Não, você não tem impressão, ele realmente é o promotor, né? É um negócio engraçado. Você falou da missa, né? Da missa você não sabe um terço. O vídeo do julgamento do Lula, lá da instrução do Lula, na primeira instância, ele por si só já é um atestado incontroverso de nulidade da instrução. Por quê? O Ministério Público não faz uma única pergunta, uma única instrução. Quem promove o processo é o juiz. Porque o promotor é isso, ele promove a justiça, né? Ele promove o processo. O juiz só tem que julgar. No caso do Lula, o promotor é o juiz fica acusando o juiz bate boca com o réu. Tanto é que você tinha, inclusive, na revista, né, essas revistas horríveis aí, botava aquela máscara de luta livre mexicana, né? Botava o Moro versus Lula. Então, se os dois estão lutando, quem está julgando a luta? Né? Quem está apitando o jogo? Você imagina que nem naquele jogo lá que o holandês estava esticando lá o jogo, ver se cavava o empate, acabou que a gente fez outro gol. Foi contra a Costa Rica. O holandês querendo dar seguimento ali, porque a gente sabe, né? A gente vê algumas coisas assim que o cara está sacaneando, né? Mas ali você tem os caras que estão chutando a gol. Agora, você imagina se você tem o juiz lá holandês correndo atrás da bola, cabeceia pro Bandeirinha, Bandeirinha dá uma carretilha do Neymar e tal. Quer dizer, eu falei, porra, então mas quem que tá apitando o jogo, então? Se o jogo está sendo contra os dois Bandeirinhas e o... Eu vejo, quando o Moro está lá julgando, eu vejo ele dizer, ele controla ali os pessoal que está dando depoimento, e diz, não, esse depoimento aí, eu não gostei muito dele não, ele está falando coisa que eu não quero ouvir. Mas exatamente, quem tem que se insurgir contra eventual distorção na oitiva da testemunha são as partes, não é o juiz. Aí o juiz, ele anota se ele realmente indefere a pergunta, se não é pertinente,
se é meramente protelar. O juiz ele só julga mesmo, para ver se está dentro da regra. Juiz é igual o do futebol. Ele só apita. Não é para ele jogar. A regra é clara. O juiz só faz isso. A regra é clara. Pode isso, Arnaldo. Porra, entendeu? É isso aí, cara. Enfim. Mas olha só, vamos lá. Gente, e o monitoramento, né? O monitoramento. Bom, o cara foi lá. Rapaz, é um negócio incrível. O Sérgio Moro, ele faz, é como o Rubens está dizendo, ele é o promotor, né? O promotor nem precisa trabalhar, porque estando o Sérgio Moro lá, e a depender do que o Sérgio Moro acredita, as convicções dele, ele atua, né? Ele cobra o escanteio e cabeceia ao mesmo tempo. O promotor não precisa fazer quase nada, porque o Sérgio Moro já faz tudo. É o Sérgio Moro que fica... Engraçado, Rubens, nos filmes americanos, que a justiça americana, que eles tanto comentam, né? A gente sempre vê o promotor brigando com o advogado de defesa, mas nunca o juiz, né? Não, exatamente. Inclusive, eu até citei isso dentro do próprio Amicus Curiae, que o Moro adora citar o ordenamento anglicano, né? Que é o que a Thalita estava comentando aqui na Inglaterra, né? Que é anglicano, é justamente o que eu estou te falando, é uma mentalidade, né? É um espírito. Se você utilizar o ordenamento jurídico, né, o common law anglicano, o processo do Lula também vai estar nulo. Por quê? Você tem um princípio chamado o fruto da árvore envenenada. Quando você contamina o processo com qualquer prova ilícita, algum procedimento irregular, todo o processo é sacrificado. Isso é um princípio anglicano, que nós copiamos no nosso direito, que é romano, né, é latino, enfim, tem alguma coisa de direito alemão. Então, até pela ótica, porque ele quer importar o que interessa desse sistema anglicano, que é a obstrução da justiça, inversão do ônus da prova, redução da capacidade de defesa do réu, não tem negócio de direitos humanos, não tem mimimi. Quando o Estado quer condenar, acabou. Tanto é que esse conceito de lawfare, por que ele está em inglês? Porque eles perceberam que o sistema que eles têm lá é tão draconiano, tão arbitrário, que se quiser destruir qualquer um, pode destruir por aí. Então eles tratam de pegar os operadores de direito de outros países, da Arábia, da América do Sul e tal, fazem uma lavagem cerebral entre uma Disney e outra, né? Entre um Universal, né? Entre uma Island Adventure, você vai lá, assiste um filminho babaca, perto da mão do Mickey, né? Abraça o Pateta e você volta um idiota para o Brasil. E faz tudo o que eles querem. Não, funciona assim. Você vai lá, vê aquele monte de idiotice. Não, é que na verdade esse Pateta é um termo daqui de brasileiro, né? O personagem mesmo é Guto, né? Mas é bom. Mas assim, porra, aí você pega essa molecada de condomínio fechado, que nem o da Lagnol, fica lá, né? Quando não tá vendo a revista Playboy, tá lá no PlayStation, né? Aí cresceu desse jeito, dentro de um condomínio fechado, que para atravessar a rua ele agarrava na barra da saia da mãe. Aí dá um poder enorme pro cara. É como aquela criança, aquele adolescente, que acha a arma, o revólver na gaveta do pai. Não tem coisa mais perigosa do que um adolescente, né, com uma arma de fogo na mão. E essa molecada aí do Ministério Público é justamente isso.